Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta mais um vídeo do Matosa TV. Hoje vamos falar de assuntos que tem a ver em nossa sociedade. Como vocês sabem, eu estava discutindo os assuntos dessa semana sobre os problemas da internet. As operadoras querem colocar limite de dados na navegação. E também estava falando do problema do impeachment que aconteceu essa semana. E também estava falando também a crise brasileira. Como você sabe, a crise brasileira, as empresas não estão conseguindo contratar ninguém e o corte da a inflação não está conseguindo ser controlada pelo governo. A inflação não está tendo freada, tá? Ela está correndo em alta velocidade e derrubando tudo. O problema da nossa economia é que os governantes não sabem colocar limite da inflação que vem assustando todo mundo nesse país, que é onde é um país onde não existe lei, as pessoas fazem o que quiser e futuramente nós pode ter até inclusive ter uma guerra civil, uma guerra, né? Porque a crise financeira cria um ambiente muito uma desconfiança imensa. E o nosso país é um país tão irresponsável que os corruptos roubam e saem ainda pela porta da frente. E tem país que se o cara roubar, ele perde a mão, ele perde as duas mãos, né? E ainda pode até tomar até pena de morte. Mas tudo bem, todo mundo sabe que pena de morte não é a solução para ninguém. Morte não é a solução para ninguém. Só que, por exemplo, nos Estados Unidos, se tiver uma denúncia grande de corrupção, os governantes ficam presos e não saem na cadeia. E aqui não. Aqui os governantes saem da cadeia e ficam no regime reaberto, regime aberto da prisão. Fica em casa, só não pode sair fora do país e quando for sair quer avisar. A vida boa, né? Agora, por exemplo, na Itália existe o primeiro-ministro, né? Primeiro-ministro. A Itália antigamente, 2, 3 anos atrás, antes do Brasil surgir corrupção imensa, que as autoridades, a polícia investigar, na Itália existia um grande problema na corrupção. É o país mais corrupto em toda a Europa e o mundo também. E as autoridades fez uma grande operação para prender os corruptos, e os corruptos estavam envolvidos com a máfia italiana. E então o governo teve uma solução. O governo foi, investigou todos, prendeu o primeiro-ministro, né? Na época ele foi preso e o tempo de administração do primeiro-ministro é de 6 meses. Se o governo dele não dá certo, ele toca de parlamentar. Se o governo dele for aprovado, ele continua mais uns 6 meses. Aí vai indo, vai indo, vai indo. Agora, aqui não, no Brasil é 4 anos. O governante tem. Ele o total. Aí se ele for reelegido, reeleição dele fica 8 anos. O que acontece esses 8 anos? O primeiro ano ele foi eleito, ele faz o mais ou menos. Ele faz o possível, né? Todo mundo gosta, todo mundo fica mais ou menos. Todo mundo gostou da governança dele. Tem liderança, espírito de liderança e é um dos líderes mundial mais influentes da sociedade. Agora, depois ele vai tentar continuar onde ele está. Aí ele faz a reeleição dele. Aí ele vence. Aí fica mais 4 anos. Esses 4 anos dele serão os piores 4 anos da história. Ele não vai fazer nada, ele vai roubar, vai ser corrupto, ele vai deixar o país numa situação complicada, vai abandonar o povo, vai ser denunciado. E ainda a pessoa tem cara de pau que não quer sair de lá. Tem governantes que renuncia, né? Mas tem governante que não tá nem aí e não renuncia. E será os piores anos dele. Porque como um governo onde a presidente ou presidenta, quanto faz para vocês, mulher ou homem, tem um 4 anos bom e tem os últimos 4 anos, que dá 8 anos, péssimo, tem clima de corrupção. O caixa do governo não tem dinheiro,
os impostos são aumentados. O que acontece com o Brasil? Que eles dão mais privilégio de fora. Por de fora entrar aqui dentro é mais fácil. Ainda tem, ó, existe tipo um gol Bolsa Família. O Bolsa Família. Eu não sou, não é que eu sou contra, eu não sou contra. Tem gente que precisa ganhar, eu gosto. Só que o que acontece, tem gente que se aproveita disso. Tem governante, um caso de uma mulher de um prefeito, eu não vou citar o nome. Ela foi denunciada porque ela estava recebendo esse Bolsa Família. E isso é ilegal, porque só pode receber quem não é registrado. E essa pessoa ganhava não sei quantos milhões com desvio de dinheiro. Então foi denunciado. O que acontece? O Brasil é um país onde eles mandam. Eles roubam e eles mandam. Os bandidos têm mais privilégio do que a própria população. O que acontece? Os governantes, eles dão mais valor aos bandidos. Ele tem mais privilégio na cadeia do que fora da cadeia. Porque quando vai ser preso, ele tem tratamento como se fosse que não fez nada. Isso que é o problema do nosso país. Então, o nosso país precisa ter novas leis, precisa ter autoestima, autoconfiança. E a população precisa cobrar isso dos governantes. Então não adianta nada o povo querer manifestar e não fazer revolução. Eu acho que no Brasil manifestação pacífica não resolve nada. Eu acho que a única coisa que resolve no Brasil é revolução. Começando pelo povo. Depois do povo vem a revolução das autoridades políticas. Então precisamos revoluir. Porque vocês viram o que aconteceu no dia da votação do impeachment. Eu fiquei das 2 horas da tarde acompanhando essa cobertura da votação do impeachment da Câmara, dos deputados, até das 2 horas até 11h30 da noite. Eu fiquei o dia inteiro acompanhando. Eu vi cada horrores, cada coisa desagradável. Igual aquele cara lá, aquele deputado ex-BBB. Que tem o cabelinho assim, grandinho assim. Ele cuspiu na cara do outro deputado. Isso é uma coisa tão desagradável, cara. E ele pode ser ele pode ser até caçado. Ele pode até ser expulso. Porque isso não pode acontecer. Você cuspir na cara de uma pessoa. Que negócio é esse? Mesmo que a pessoa ela não merece ser chamada como ser humano, mas ela costuma ser um ser humano. Não pode cuspir na cara dos outros, é educação. Então, vocês, deputados, né, deputados federais, senadores, políticos, prefeitos, vereadores, vocês querem mostrar ao povo que vocês estão no lado do povo. Adianta vocês falar que está no lado do povo, mas está no lado de vocês mesmos. Então vocês querem fazer a sua parte. Eu não gosto de vereador. Eu não gosto de vereador porque o vereador é muito sacana. Eles falam que vai resolver o problema dos nossos bairros, mas na verdade eles só estão pensando no bem deles. No Brasil, cara, não é só o Brasil. O mundo todo tem crise. Só que uma crise igual aqui no Brasil, cara, uma crise que... lembra que eu falei no vídeo anterior que os Estados Unidos em 2008, 2009 tinha uma pior crise da história e eles melhorou os serviços da rede, os serviços da internet, porque a internet gera emprego. E isso salvou o país, porque os Estados Unidos entrou numa crise imobiliária, né? Que os Estados Unidos ganhava muito dinheiro com aluguel, essas coisas tudo, né? E o Brasil, em vez de seguir o mesmo caminho, é só seguir, faz igual os Estados Unidos fez. Agora não, aqui no Brasil aumenta tudo, nunca baixa nada, e ainda tem cara de pau que é de mil usado na internet do povo. Isso não vai ficar assim, porque o Ministério Público vai correr atrás disso aí. A OB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai correr atrás, não vai deixar. Então o governo já vai interferir e a Anatel não manda. A Anatel não vai ficar assim. A Anatel, não adianta a Anatel falar uma coisa, o governo falar outra. O governo vai seguir a voz do povo. Então que eu tenho para falar para a Anatel, que o governo vai seguir a voz do povo.
Não adianta vocês ficar falando que a internet, precisa ter melhoria, a culpa é quem joga online. Eu jogo online, fi. Mas eu tô pagando pra jogar online. Então, o dinheiro não é, a internet não é de graça. Então vocês não tem como reclamar. Então minha voz fica essa aí. Hoje é quinta-feira, hoje é feriado Tiradentes. Então, aproveita todo mundo, bom feriado. Pensa um pouquinho sobre o que vai fazer, cada um. E vamos governar esse país, que esse país está precisando de governança. Então, pessoal, ficando por aqui. Até o próximo vídeo.